Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Procurador de Justiça, doutor Guilherme Scelbi. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Tudo Mais, viu? É uma honra. Bom dia, o prazer é todo meu. Uma honra estar aqui com vocês. Doutor, o senhor é um defensor aí, né, dos direitos e também aí da dignidade humana das crianças e adolescentes. Faz bastante tempo, né, que o senhor trabalha nesta área. Quanto tempo? Conta um pouquinho pra gente. Sim, já quase 33 anos, né? E eu fui promotor de justiça da infância aqui em Brasília. Tive a honra de ser autor da primeira ação civil pública como promotor de justiça, né? Eu propus essa ação civil pública e ela acabou sendo a primeira ação civil pública com base no Estatuto da Criança a transitar em julgado. E nós condenamos o Distrito Federal, o Estado, né, que é a unidade federativa, a construir um abrigo para meninas. E desde esse tempo, 1991, eu tenho atuado junto à infância, sobretudo em instituições, escolas, eu dou treinamentos, cursos e dou aconselhamento para milhares de famílias e faço isso praticamente diariamente. E o tema do abuso é um dos temas mais importantes. E é por isso que eu desenvolvi uma plataforma que falaremos agora, né? Exatamente, essa plataforma que a gente vai falar agora, vamos destrinchar todas as informações, né, deste recurso que as pessoas aí agora têm em mãos para que possam ajudar, né, essas crianças, esses adolescentes que estão sofrendo, né, com abusos, violência e tudo mais. Doutor, fala pra gente, é um projeto pessoal do senhor, é isso? Exatamente. Eu sou procurador da República em Brasília. Na verdade, gente, o nome é mais complicado, é Procurador Regional da República. Eu falo Procurador da República para simplificar, que é do Ministério Público Federal. Minhas atuações são específicas na área criminal. Eu sou titular de um ofício criminal junto a um Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Esse trabalho aqui, o helpinfancia.com.br, já vou adiantando, né? Claro. Dando um spoiler, né? Como é isso aí, vamos divulgar. Então, essa plataforma, que nós estamos chamando assim, é um trabalho pessoal meu. Eu tenho livros, eu tenho os cursos, palestras. Então, essa plataforma é uma iniciativa minha, decorrente da observação de que as pessoas, quando se deparam com a suspeita de abuso, vamos pensar assim, a pessoa, o pai, um professor, um vizinho, um tio suspeita que o sobrinho, o professor suspeita que o aluno ou o pai suspeita que o filho pode estar passando algum tipo de violação. Então, quando o pai ou qualquer pessoa tem uma suspeita, ela não tem a que recorrer. Não existe hoje no Brasil uma instituição que vai dar um conselho. O conselho tutelar está abarrotado de problemas, não vai ter tempo para aconselhar. CREAS e CRAS, talvez, mas são poucos, né? É uma unidade que ninguém nem sabe o que é direito. E, infelizmente, são muito importantes, o CREAS e o CRAS. Então, acabam as pessoas buscando o conselho de amigos, vizinhos, pessoas que não têm nenhuma formação. E o pior, revelam situações da intimidade de uma criança, de um adolescente, porque muitas vezes a suspeita não se confirma. Era uma suspeita infundada. E se for uma suspeita verdadeira, aquela informação acaba caindo na boca do povo, como se diz. Então, diante dessa agonia dos pais, dos professores, das pessoas que têm uma suspeita, como obter um conselho? Então, eu criei o Help Infância. O Help Infância é uma ferramenta onde você entra, a única informação que você tem que dar é o seu e-mail. Somente essa. Não tem que falar o nome da vítima, o seu nome, não tem que dar nenhuma característica, nem a sua cidade, ser um professor, não tem que falar nada sobre a vítima nem sobre você. Portanto, a preservação da identidade da vítima, do denunciante, das pessoas envolvidas é totalmente garantida. Até porque, repito, você não tem que dar nenhum nome, nenhuma informação relativa às pessoas envolvidas, nem a você que é denunciante. Mas o que você vai obter? Você vai obter, de acordo, vão ser 8 perguntas. E você, respondendo as 8 perguntas, você vai recebendo um conjunto de orientações legais, como agir, que cuidados você deve ter, o que você não deve fazer. E aí vem a minha expertise, né?
de falar coisas que pode ser dita para todo mundo, vai ser útil e as pessoas vão ter um norte, um caminho a seguir. Excelente, doutor. Olha, ontem, esses dias eu entrei na plataforma, no site Help Infância, e assim, eu fui fazendo todos os passos para ver realmente como funcionava. É muito didático, é muito fácil, realmente você só precisa ali oferecer o e-mail, e aí as pessoas vão recebendo umas perguntas, né? É tipo um filtro, uma triagem, doutor, vamos dizer assim, para entender como, né, que vocês aí do outro lado da plataforma, né, conseguem aí ajudar essa pessoa? Veja só, eu vou até exemplificar. Quando você entra lá, você tem que dar, olha, aqui é uma plataforma que vai te dar conselhos imediatos. Então, o conselho é online, não são pessoas que vão escrever a resposta. Já está tudo programado. Já está tudo programado. Então, o que acontece? Você tem um sistema que vai te perguntar aqui, o que você é em relação... Primeira pergunta, tá? Do sistema. Até já para adiantar para vocês. O que você que está acessando a plataforma, o que você é da vítima? E aqui vem uma parte emocionante. A primeira opção é, eu sou a vítima do abuso. É forte. É verdade. A plataforma vai dar uma orientação para a vítima. Se é a vítima, se é uma criança, se é um adolescente que é vítima de abuso e ele coloca eu sou a vítima, quando ele coloca essa opção e coloca ok, aí ele vai receber um texto dirigido para a vítima do abuso. Que cuidados deve ter, com quem falar, quem é o possível... Aí eu pergunto, se o abusador é do núcleo familiar, tem que agir assim. Se o abusador não é do núcleo familiar, você tem que agir de outra forma. A quem recorrer? Então veja, é forte. É forte. O item 2. Então lá, você tem a opção, eu sou a vítima do abuso. A opção B, eu sou o pai, a mãe ou o responsável. Agora, se você optar, eu sou o pai, mãe ou responsável, virá uma outra orientação. E assim por diante. Eu sou o professor, eu sou um vizinho, eu sou um outro familiar que não o pai e a mãe. Eu sou da rede de proteção. Atenção, pessoal do CRES, do CRAS, conselheiros tutelares, médicos, enfermeiros, eu sou da rede de proteção, está especificado. Se você é da rede e escolhe essa função, essa opção, você põe o ok, agora eu vou dar uma orientação para você. Os cuidados que deve ter, suas prerrogativas legais, coisas que você nunca imaginou que podia fazer e pode. Bom, passando essa questão, a segunda pergunta é, que tipo de abuso você acha que a vítima está sofrendo? E aí você tem abuso físico, sexual, psicológico ou não sei. De acordo com cada item que você responde, você vai receber uma orientação diferente conforme cada caso. Nós temos lá uma pergunta, uma das 8 perguntas é a vítima do abuso apresenta um desses sinais, aí eu 8 sinais. Terror noturno é um sinal, autoflagelação, ideias ou tentativa de suicídio, por aí vai. Então, quando você, tem essa característica, aquilo ali vai te dando uma dimensão, opa, tem alguma coisa errada. E eu digo lá, se a criança ou adolescente tiver 3 das 8 características... Atenção. Sinal vermelho, né, doutor? Agora sim, o senhor estava falando um pouquinho antes agora há pouco, é o seguinte, o que o senhor disse ali responde muito para a gente, para quem que é esta plataforma, esta ferramenta. Essa plataforma é para todo mundo, inclusive para a vítima. E hoje em dia, não é mesmo, doutor Guilherme, assim, as crianças, os adolescentes, eles têm uma facilidade com internet, né, com sites, ferramentas, aplicativos. Então, assim, fica aí, na verdade, um canal de ajuda, né? Que você for a vítima, no caso, e estiver aqui assistindo a gente, pode procurar ajuda desta maneira. Não é, doutor? Não é isso? Assim, porque é muito curioso, né? Porque às vezes a vítima não sabe, né, como lidar, o que fazer, e ali ela encontra que é a primeira pergunta, realmente, você é a vítima, não é mesmo? É forte, né? Porque
Isso foi até uma adolescente, que eu testei essa ferramenta com muitas pessoas, e uma adolescente me disse assim, e se eu for a vítima e estiver acessando? Uau, meu Deus, eu não pensei na vítima. Então, graças ao feedback de muitas pessoas, professores, advogados, pessoas, e adolescente, né? A adolescente que sugeriu, eu elaborei, e tem coisas extraordinárias aí. Tem uma aulinha de medicina legal, onde você deve investigar a vítima, porque quando uma das perguntas que está lá é o seguinte, a vítima possui ferimentos ou marcas no corpo? Uhum. E quando tem sim, não e não sei. Então, quando você responde não sei, eu vou te alertar qual as partes do corpo de uma criança que você deve estar atento. Existem as partes do corpo que são assim, 80% dos abusos, inclusive sexuais, a lesão ocorre ali. Então eu vou dar uma orientação para vocês. O antebraço das crianças, essa parte aqui, né, gente? O antebraço, ela é uma parte que você tem que estar muito atento. Por quê? Porque quando uma criança ou um adolescente é agredido, a tendência é fazer assim, ó. E a agressão vem no braço. Então, ferimentos aqui tem que se analisar, tem que se investigar, viu? Antebraço. Couro cabeludo, a cabeça. A criança, quando é agredida fisicamente, frequentemente ocorre na cabeça. Primeiro porque ela é mais baixa que o adulto, que geralmente é o agressor, é mais alto. Esse adulto é natural que alcance a cabeça, até porque a cabeça das crianças ela é mais desenvolvida que o corpo. Só que aí tem o cabelo que esconde as feridas. Entendi. Percebam. E na parte sexual? A parte sexual, eu prefiro não mencionar aqui, porque nós entramos em algumas respostas num detalhamento que seria inadequado nesse horário eu explicitar para vocês, que eu vou até o fundo na coisa. Porque a maldade dos estupradores de criança, que a gente gentilmente chama de pedófilos, né? Se você quer ser gentil com o estuprador de crianças, chame ele de pedófilo. Vai suavizar bastante o que ele faz. Não é pedófilo, não, é estuprador de criança. É o nome legal disso. Artigo 217A do Código Penal. Uma das marcas que ele deixa na criança é uma marca que lá eu não vou dizer aqui, porque só de falar vai constranger pessoas. Mas uma das marcas no corpo da criança é muito importante você estar atento. Então, a resposta vai dar para a pessoa uma orientação até para investigar melhor, conforme a posição dela, né? Porque o pai e a mãe tem mais possibilidades de acessar o corpo do filho. Já o professor também tem uma possibilidade, mas é menor. O vizinho quase não tem, concordam? Certo. Então, um dos itens lá é você é um vizinho. Perceba, é uma posição muito distante da família, da criança. E atenção, infelizmente, eu comento isso, tem que falar. Muitos abusos são praticados na família. Pai, padrasto, mãe, madrasta, tio, primo, irmão. Então, olha só a delicadeza. Você é um vizinho, quem pratica o abuso é da família da criança, e eu vou te dar uma orientação como agir. O sistema é automático, é 24 horas, mas repito, eles não são pessoas que vão responder. Já está tudo pronto, conforme você faça a opção pelos itens, você vai receber uma orientação específica. E atenção, tudo depois, quando você termina as perguntas, você vai lá e diz enviar. Quando você clica em enviar, você vai receber no seu e-mail, importante isso, você vai receber no seu e-mail o relatório completo com todas as orientações para cada uma das 8 perguntas. Então você vai poder estudar melhor, ter acesso melhor às informações e orientações. E essa resposta é instantânea. A partir do momento que a pessoa responde ali as 8 perguntas, enviar, ela já recebe no e-mail essas orientações. Em 2 minutos. Normalmente o gap, já testamos, vai depender do acesso, de 2 a 3 minutos. Pode ser 1 da manhã, pode ser 5 da manhã, pode ser meio-dia. É automático, é instantâneo, imediato. Doutor, esse assunto é muito importante,
né, a gente discutir, a gente falar, tem que ser muito, né, abranger mesmo, né, todos esses pontos, como o senhor disse. Tem que fazer perguntas difíceis? Tem, mas é que assim, fazendo perguntas difíceis, né, é que vocês vão poder ajudar, né? E assim, vocês conseguem monitorar, por exemplo, como o senhor disse, a pessoa escreveu lá, respondeu, eu sou a vítima, e aí lá nas marcas, ela responde que tem 3 pontos de marcas. Vocês conseguem monitorar depois, de repente, para ajudar essa pessoa, pode estar em perigo, numa situação de emergência? Tem já esse tipo de serviço ou isso já é uma segunda etapa do Help Infância? Olha, é uma segunda etapa. Certo. Nós ainda estamos aprimorando, porque existe milhões de pessoas que têm a necessidade dessas informações e não têm. Para entrar porque uma das perguntas lá é quais as autoridades que você pode procurar. Então eu vou dar a relação das autoridades, dando os alertas de cuidado, não é porque é autoridade que você pode ir de coração aberto. Tem que conhecer melhor as autoridades, viu, da sua cidade. Promotores, juízes, conselheiros tutelares. Olha a minha posição, hein? Você tem que conhecer melhor o procurador da República. Não é assim, não. Porque se você está levando um caso da sua vida, peraí, como é que a pessoa lida com esses casos? Esse caso vai ter atenção? Então, se você pesquisar um pouquinho, infelizmente, olha, eu estou dizendo isso porque ocorre. Às vezes a autoridade que você vai procurar não se interessa por essas questões. Infelizmente, são muitas autoridades, milhares e milhares, né? Então, você tem que saber concretamente com quem você vai falar na sua cidade. Então, esses cuidados estão todos Claro que as autoridades devem ser respeitadas. As autoridades são os policiais, os promotores, os procuradores da República, como eu, são dignos de respeito e confiança. Mas, quando você vai encaminhar um caso concreto, vamos conhecer melhor quem são essas autoridades às quais eu vou me dirigir. Porque pode haver uma repercussão pessoal. Agora, o que é importante aqui? E olha, eu vou dizer uma coisa interessante. Não pensei nisso. Mas muitas pessoas estão usando a plataforma como treinamento. Olha. Por quê? Porque você vai ver as várias avaliações de acordo com... Você percebeu, o pai é uma orientação. O professor já é outra orientação, porque a lei é diferente. Já o profissional da rede de proteção, o vizinho, perceba que são prerrogativas legais diferentes, proximidades diferentes com a criança. Então, o que eu proponho aqui é a instrução. O Help Infância, e aqui eu quero trazer isso para você, não é para você discutir a relação, não. É para você saber o que fazer. Porque aqui tem uma grande distinção, especialmente para os cristãos. Os cristãos gostam muito de serem edificados, né? Eu gosto. Claro. Né? Uma pregação, uma palestra, não é? Uma coisa que edifica. Mas eles são pouco instruídos. Porque instrução dá trabalho. É a hora de transformar a fé em obras. E essa parte aqui é o que nós não estamos bem. Na hora de falar, vamos muito bem. Não, olha, para falar, nós somos extraordinários. Mas para fazer é instrução, não é edificação mais. E aqui entra o desafio. Instruir as pessoas, inclusive crianças e adolescentes, a como lidar com essas situações tão difíceis do abuso e da violação de direitos. É realmente uma plataforma muito essencial. Tem sigilo total, né, doutor? Que a gente falou logo no começo aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Então, você que está acompanhando aqui essa entrevista, esse bate-papo, envia aí para os adolescentes, né, na igreja. A gente pode mandar aí para a mocidade da igreja também. Vamos divulgar. É interessante também nos grupos de pais, né, sempre ali enviar o link Help Infância. As pessoas vão responder. De repente, você pode estar ajudando uma pessoa
Não é mesmo, doutor? E é sigiloso, como o senhor disse, coloca só o e-mail, não será divulgado em lugar nenhum e vai receber ali todas as orientações. E dentro dessas orientações, doutor, que o senhor estava falando, temos que tomar cuidado, né? Quem vai tomar a frente aí desse processo e tudo mais. Essa orientação de como procurar conselho tutelar, polícias, tudo isso a pessoa recebe também. Olha, eu fui fundo nisso, viu? Que bom. E não fico assim. Porque vocês sabem, né? Eu sou procurador da República, mas aqui eu sou amigo de vocês. Ótimo. E aí eu não posso ficar, olha, não conhece, não confia. Exatamente, não conhece, não confia. É duro para o procurador, né? Porque qual que seria assim, o chapa branca? Não, procure as autoridades, elas vão cuidar do seu caso. Será? Será? Na sua cidade, será? Então, eu ponho a mão na massa. E aqui entra o seguinte, eu ensino até como fazer denúncia anônima. Olha que bom. Né? E aí oriento lá os cuidados. Se você quer aparecer, não quer aparecer, eu oriento até, se você não quer aparecer, você tem medo, eu oriento até você se aproximar das autoridades por terceira pessoa, por alguém de confiança, percebe? Então, assim, eu acho que já acessei, eu pessoalmente já devo ter acessado umas 50 vezes, mais de 100 pessoas testaram. É claro, a gente tem coisas a melhorar sempre, né? Mas eu creio que está assim, bem útil, prático, fundamentos legais. É importante dizer isso, tá? Fundamentos legais. Claro que lá eu não cansei as pessoas dando as leis, assim, mas está tudo fundamento legal. E é isso. A pessoa tem a segurança jurídica e legal, a pessoa tem um conselho estratégico de ação prática, e a pessoa tem a segurança de que não vai ter seu nome revelado. Até porque ela não dá nem o seu nome, só o e-mail. E ela não dá nome de ninguém. Por que é sigiloso 100%? Porque você não dá sua informação nenhuma quando acessa a plataforma. Então eu não tenho nenhum sigilo ali, eu não tenho nenhuma informação sigilosa das pessoas. Elas escolheram opções e vão receber resposta para aquela opção. Outra informação bastante importante aí do Help Infância, que é de graça, não é mesmo, doutor? Não paga nada para receber esse tipo de informação ali no seu e-mail. Então vamos divulgar, né, para que as pessoas acessem, a gente pode ajudar muitas crianças e adolescentes que sofrem muito no nosso Brasil. É de graça, né, doutor? Exatamente. Eu fui inspirado aí por vocês em Congonhas. Eu tinha uma mala com 70... Olha, São Paulo me inspirou, hein? Que bom, vamos ouvir. 70 DVDs. Olha só a inspiração. 70 DVDs. Eu estava no aeroporto de Congonhas e aí, de repente, eu ouço um barulho. Quando eu olho, quando eu me volto, furtaram a minha mala. É mesmo? Furtaram a minha mala. E quando eu fui atrás e tal, mas só tinha os DVDs, né, de treinamento. Quando eu estava indo à polícia, eu fui lá, fiz o registro até porque... Mas quando eu estava saindo do aeroporto, eu pensei assim, poxa, que pelo menos ele assista, que o DVD é para proteção de criança. Quem sabe ele assistindo, tem um filho, ele vai falar, caramba, quem sabe ele não distribui lá no lugar onde ele mora. E aí eu pensei assim, poxa, por que isso tem a ver com Help Infância? Porque é tudo que eu sei está aí. O que está nos meus livros, eu resumi, sabe, instruções, coisa prática. Então eu coloquei, assim, esses 30 anos de eu não sei, sabedoria, não sei, é difícil falar sabedoria, mas esses conhecimentos que eu fui adquirindo, né? Os erros e o que eu consertei também. Então, fica aqui para os paulistas, viu? A minha brincadeira na parte, né? Olha, mas foi isso que aconteceu. Poxa, doutor, é uma pena, né? Que, infelizmente, acontece isso aqui na nossa cidade. Essa cidade grande é violenta.
pelo menos a gente espera bastante de coração que a pessoa que levou a mala do senhor, que aí tenha realmente assistido ali pelo menos um DVD e passado as informações para frente. E o senhor então conseguiu colocar 30 anos de experiência dentro do Help Infância para ajudar pessoas. Eu acredito muito, né, que isso deve ser muito satisfatório para o senhor. Eu nem sei, viu? Se você falar mais assim, eu vou chorar, porque eu sou chorão. Eu me emociono, sabe? Porque a gente nunca sabe quantas pessoas vão ser beneficiadas, né? E eu creio, sim, que é um momento muito especial para mim, né? Porque isso é como se fosse um legado para a minha vida. É gratuito, tá aí a minha alma, as minhas orientações. A minha especialidade é lidar com crimes violentos, e eu espero sinceramente que quem está nos assistindo, inclusive vocês aí, os cameramen, toda a equipe, que vocês transmitam o Help Infância para os pais e mães, leve para a escola dos seus filhos. Quem está nos assistindo aqui, leva na escola, os professores vão amar, orientação prática, coisa útil, eles vão se importar. Levem para a igreja, ministério infantil, levem para as instituições da sua cidade, o CRES, o CRAS, que é assistência social, né? Conselheiros tutelares, conselheiros tutelares com Help Infância. Muita gente que entrou não tem experiência assim prática, não tem aquela vivência, então ele vai ser um excelente instrumento de apoio. Conselho, polícias, se você tem um amigo policial militar, é fundamental, policial civil, bombeiros. Então, disseminem aí, a ideia é que a gente alcance o Brasil inteiro. Excelente. Muito obrigado por esse tempo aqui, viu? Pela sua gentileza, viu? Imagina, doutor, é um prazer, uma honra poder aí divulgar, né, todo esse trabalho. Mas eu tenho umas perguntinhas ainda para o senhor aqui. Olha, no nosso chat do programa, a gente fica aqui, as pessoas vão participando e isso é muito legal. Olha, o Danilo disse, bate-papo show de bola, o Marcos Alvarenga está aqui também, o Léo Skipper, a paz do Senhor, olha, ele está em Angola. Estamos ligados, Adelva, muito bom, doutor. É um assunto que a gente tem que discutir, sim. Não podemos fechar os nossos olhos, porque as nossas crianças sofrem bastante, não é mesmo, doutor Guilherme? E assim, vamos falar agora de um pouquinho, quais são os tipos, vamos deixar claro aqui para as pessoas, quais são os tipos de violência que existem contra as crianças? Tem os mais falados, mas tem outros também, né, doutor? Pois é, o número que você deu aí no início não é verdadeiro. Ah, não? Deixa eu brincar aqui. Não. Olha só. Você disse que a cada hora... 3 crianças, não é isso? 3. Eu diria que a cada hora 3 milhões de crianças. A cada hora 3 milhões de crianças no Brasil. São vítimas de abuso. Não, eu vou te explicar. Porque o número é grande, 3 milhões. É muita criança. É porque na conta original só conta o abuso físico presencial. Entendi agora. É abuso físico e... Você sabe o que é uma propaganda de uma cerveja, uma propaganda de uma novela, em que homens e mulheres estão praticando atos libidinosos e a criança assiste aquilo diariamente? Você sabe o nome disso? Não. Violação do direito à integridade sexual da criança. Por quê? Porque, segundo a lei, artigo 78, Estatuto da Criança, artigo 241 do Estatuto da Criança, a criança não pode ser exposta a atos libidinosos ou pornográficos. Tudo o que acontece nas mídias. Tudo. O tempo aqui todo. A questão é jurídico-legal e não moral. Entendam. E aqui os cristãos têm um problema seríssimo. Eles confundem tudo. Eu sou evangélico, mas nós temos um problema seríssimo, que é trabalhar temas da cidadania com fundamentos religiosos. Aí complica tudo. Aí a gente se exclui do debate, vai para o cantinho gospel e não tem relevância na sociedade. Então, o que eu estou dizendo é que a lei proíbe expor crianças ao pornográfico, ao obsceno.
tudo que é feito diariamente pelas mídias. E aí essa é uma violação de direitos, porque o abuso sexual é uma violação de direitos. E nós sabemos que a integridade sexual da criança pode ser violada por imagens. O STJ diz isso e a nossa prática cotidiana. Você sabe que tem muito estuprador que ele acessa as crianças via internet e já tem condenação de estupro via internet. Por quê? Porque a pessoa obriga a criança a se expor sexualmente ou a observá-lo, o estuprador se expondo à intimidade sexual, à distância, via imagem, que é exatamente o que acontece nas televisões. Exatamente. E esse abuso não é combatido no Brasil. Nós temos o dia 18 de maio, a gente só combate o abuso físico presencial. O abuso físico sexual, né? O abuso físico, sexual e físico presencial. Mas não combatemos. É uma lacuna gravíssima. Nós não combatemos as violações da integridade sexual das crianças por meio das mídias. E aqui o critério de pornografia é legal. É jurídico legal. Não é moral. Não se trata de eu achar, isso é ruim. Não, é a lei que diz. Então aqui eu abro um parêntese para dizer que nós precisamos tratar disso também. Sem moralismo, sem religiosidade, recorrendo ao conhecimento dos tribunais e a sua interpretação das leis. Então esse é um alerta que eu faço para a gente realmente refletir sobre isso. Agora estamos lidando com o Halloween. Eu sei que vamos fugir um pouquinho do tema sexualidade. O Halloween, os cristãos vão trabalhar o Halloween religiosamente. Devem fazer isso no âmbito das igrejas. Mas no âmbito público, no âmbito das escolas, as leis proíbem, atenção, as leis proíbem expor crianças e adolescentes a cenas de violência expressa. O que é que estamos fazendo com as imagens do Halloween? Faca ensanguentada, membros, decapitação de pessoas. A imagem é ilegal para crianças. Não se trata de um aspecto religioso, não. É abusivo para as crianças a exposição das imagens de violência. Estou dando só um exemplo para você de mais uma forma de violência de imagens. Nós estamos na semana do Halloween, como sabemos, e nós vamos assistir, mais uma vez, milhões de crianças sendo levadas a um lugar de imagens abusivas ao entendimento delas, onde elas vão ser estimuladas, porque a criança, quando ela se depara com as imagens, ela tem um instinto natural de copiar, de repetir, de imitar aquilo que vê. Esse é um instinto natural da criança. E é isso, infelizmente, que vai acontecer. É verdade, doutor. E como o senhor disse aí, voltando lá Vamos marcar um dia para a gente falar só sobre Halloween aqui, né? Eu acho isso importante. A gente também tem que orientar os pais, principalmente os pais cristãos, né? Dessa exposição aí a essa violência. Todos os pais, na verdade, né? Quando o senhor fala aí que não são 3 crianças, são 3 milhões. Quando a gente escuta o senhor falando, realmente tem toda a razão, são muito mais do que 3 crianças. Doutor, em toda na minha carreira de repórter, né, de jornalista, eu já me deparei ali com algumas reportagens sobre pedofilia, sobre estupradores, como o senhor me ensinou hoje. E a primeira palavra que essa pessoa fala para a criança é segredo, né? Então, esse é o nosso segredinho, não conta para a mamãe, não conta para o papai, tô certa? E ele fala sempre isso. Então, assim, os pais têm que ter essa consciência que, assim, não tem que ter um diálogo, tem que sempre conversar com as crianças e não ter segredos é fundamental aí, né, ter essa relação, abertura para conversar com as crianças é muito importante para que não tenha um problema ainda maior. Doutor, estamos finalizando a nossa conversa. Eu agradeço demais o helpinfancia.com.br. Obrigada pela sua participação, viu, doutor? Obrigado a vocês. Eu espero que tenha sido útil a vocês e a todos
os telespectadores. Obrigado, gente. Então fica aí o convite para você que está em casa conhecer um pouco mais desse trabalho do Dr. Guilherme Schelp, que é helpinfancia.com.br. Não deixe aí de acessar, né, e ajudar uma pessoa. Obrigada, doutor. Um ótimo dia para o senhor, viu? Obrigado.